Olá! Direto de Brasília, capital do Brasil, iniciando mais um Ponto Certo. Hoje nós vamos falar sobre a modificação do artigo 19 na Lei Maria da Penha e um projeto muito especial para você, mulher. Nosso convidado de hoje é o advogado especializado na área de família, Vladimir Mendonça Costa. Vladimir, é um prazer te receber aqui. Érica, eu que agradeço muito o convite. Vamos tentar esclarecer para nossas amigas, e em especial para as nossas famílias, como que ficou essa inovação da Lei Maria da Penha, que é um fato muito interessante, muito importante para que nós tenhamos, cada dia que passa, mais respeito às mulheres. E o interessante é que a modificação, hoje é dia 20 de abril de 2023 e hoje, exatamente nesse dia que nós estamos aqui gravando, é o dia em que a implementação desse artigo começa com a sua eficácia. Isso, começa a vigorar a partir de hoje, ou seja, é muito interessante para as mulheres, e inclusive não só as mulheres, mas também para os vizinhos, parentes, filhos, todos aqueles que estão envolvidos na sociedade, que participem e que se preocupem e busquem cada vez mais preservar e cuidar das nossas mulheres e também das nossas meninas, né? Porque existe hoje em dia muita violência e parece que as pessoas, os homens, não conseguem se conscientizar que isso é errado, né? Então, infelizmente, tivemos que aprimorar a legislação. Infelizmente tivemos que aprimorar a legislação, mas felizmente tivemos pessoas conscientes que perceberam essa necessidade. Então, hoje em dia, a partir de hoje, as coisas vão mudar, né? Entre elas, a forma do procedimento. Eu não vou entrar em detalhes de como será o procedimento processual, mas em linhas gerais... Mas vamos falar aqui para quem nos ouve, porque a mulher que nos ouve nesse momento pode estar pensando em que novidade é essa. Sabe aquele ditado antigo que falava assim, em briga de marido e mulher ninguém mete a colher. Pois agora todo mundo não vai meter a colher, mas vai meter a fala. Isso. Porque vai denunciar. É verdade. Tem os canais, né, das polícias, tem o canal, o telefone 180, que se o vizinho perceber que está havendo algum problema com alguma família, ele entra em contato, mesmo, pode ser de forma anônima, não precisa nem aparecer, enfim. Né? Então, assim, eu acho que é uma maneira muito interessante que vai preservar, inclusive, aquela pessoa que estará denunciando ou percebendo que está havendo essa violência doméstica. E você sabe, Vladimir, durante 9 anos da minha vida eu trabalhei com a Lei Maria da Penha. Uma das maiores dificuldades que as mulheres têm dentro de um relacionamento, muitas vezes, é poder denunciar essa violência por questões financeiras. Uhum. Se o casal tem uma economia e dentro daquela economia se separa do cônjuge, ela pode fazer falta. E muitas vezes a pessoa fica presa a isso, sem saber que a lei também tem o benefício do artigo 42, que na audiência preliminar pode ali já ficar determinado, né, para a mulher vamos dizer, um alimento provisório, né, para que ela possa começar a caminhar. Então é muito importante que as outras pessoas da sociedade também levantem essa bandeira de acabar com a violência doméstica. Claro. Assim, é interessante também, a gente não podemos nos esquecer de um detalhe muito interessante, qual seja, tem a violência, porque a Lei Maria da Penha é super interessante, porque tem a violência física, a violência emocional e também a violência financeira. Exatamente. Né? Então, o que acontece? É que ele, vamos dizer assim, esse agressor, ele se utiliza dessa força que ele tem para quê? Para manter aquela mulher submetida. E isso tem que acabar. Se a mulher não tem forças para isso, vamos aproveitar essa evolução que a lei está nos permitindo para que os vizinhos participem também. Um irmão fica sabendo que isso está acontecendo, ou um filho mais velho, ou quem quer que seja, né, que denuncie.
porque tem que acabar essa violência. E o que ocorre? Antigamente, lá atrás, a ação era uma ação penal chamada condicionada, que chegava a mulher, fazia a denúncia, o homem em casa falava assim para se você continuar a me acusar, vou fazer isso ou aquilo contigo. Chegava no dia da audiência, ela chegava e falava assim, não, eu quero retirar, eu não quero dar continuidade. Acabou. O processo vai dar continuidade. Não existe mais esse princípio dela, vamos dizer, do arrependimento da denúncia. Não vai ter mais essa moeda de pressão. Não vai ter mais esse pressionamento em cima da mulher para que ela tenha que recuar, né? Nós sabemos, né, e eu mais do que ninguém, porque eu sou mulher, né, Vladimir, de que a maioria dos homens são homens que gostam das mulheres e as tratam muito bem, tá? Eu posso dar esse depoimento como mulher porque vivo nesse universo. A profissão que eu escolhi é uma profissão que até alguns anos atrás ela era a sua maioria, né, de homens, de advogados, e eu, assim, sempre me senti muito à vontade dentro desse... junto com os meus pares, dentro da Ordem dos Advogados do Brasil, nos tribunais, com juízes, com promotores, com advogados, porque eu sempre me senti muito bem acolhida, né? E a gente sabe que tem uma parcela menor de homens que se utilizam da força física, né? Da força emocional, financeira, para poder tirar vantagem, né? Ou subjugar, né, essa mulher. E essa modificação hoje, né, que está entrando em vigor do artigo 19, ele também nos traz assim uma certa tranquilidade com a mulher, é de saber que agora toda a sociedade ela tem responsabilidade. Sim. Porque se eu estou na minha casa e percebo que a minha vizinha possa estar sofrendo violência doméstica, eu não preciso ir lá. Como eu falei, eu não preciso meter a colher. Sim. Mas eu posso pegar o telefone, ligar para a delegacia mais próxima e fazer uma denúncia. Eu posso chamar a polícia militar. E, efetivamente, a polícia vai chegar ali naquele momento. E tem o telefone 180 também, que ele recebe essa denúncia e de forma anônima, como foi dito agora há pouco. Então, assim, a pessoa, eu acho que ela não tem que se preocupar no envolvimento, ela tem que se preocupar com a proteção. Né? Eu acho que é esse que é o ponto interessante, sabe, Érica? E o brasileiro também tem dessa história assim de não querer falar, não quero ser testemunha. Nós somos advogados e sabemos disso. Que às vezes a testemunha, ela sabe que ocorreu aquele fato, ela estava ali, mas ela não quer falar. E não vai ser necessário, porque a investigação ela vai correr pelas vias institucionais. Isso. E a rede de proteção vai começar a funcionar. Exatamente. Ali em volta da mulher. Exatamente. Né? Eu acho que é um avanço, sabe, Vladimir, nos dois sentidos. Agora, vamos falar do outro lado da moeda? Por quê? Nós temos aí mulheres que estão sofrendo, né? O número de feminicídio tem aumentado muito, assustadoramente no Brasil. Né? A violência contra a mulher está cada vez mais crescente, infelizmente. Mas nós temos também aquelas mulheres que não sofrem a violência, mas vão à delegacia e fazem a falsa denúncia. Isso. Tá? Que é crime. Isso. Contra o homem, para chantageá-lo também, ou para prejudicar a vida dele. Vamos falar sobre essas mulheres? Vamos. É interessante essa sua colocação. Eu já tive vários casos que isso aconteceu, isso é fato, tanto assim, interessante, tanto na realidade quanto na falsidade. Né? E o que ocorre? Eu vim percebendo também nesses meus 20 e tantos anos aí de advocacia que houve um crescimento com relação a essas falsas denúncias. As mulheres se utilizando da lei de maneira ardilosa, de maneira má.
E que o homem, ele já chega pré-julgado, como se efetivamente ele tivesse cometido aquele ato. Porém, tem vezes que ele não fez nada. Aí vamos bater no outro ponto, que eu acho interessante. Eu tenho que tecer elogios enormes à Delegacia da Mulher, que efetivamente está se demonstrando cada dia que passa mais correta, mais perspicaz, mais observadora com relação até à maneira que a pessoa se apresenta para efetuar a denúncia. Conforme for a forma de apresentação, que a pessoa se apresente lá na delegacia para fazer sua denúncia, ele já começa a perceber, acende aquela luzinha amarela e a delegacia mesmo já vai vendo. Opa, peraí, me explica direito. Vamos ver como é que foi isso. Vamos ver como que foi aquilo. E conforme for, dá-se um direcionamento A ou um direcionamento B. Mas tem havido, sim, esse aumento. E, num ponto interessante, que o que ocorre? Que mulheres têm que prestar atenção nisso, que vocês chegando e fazendo essas falsas denúncias, vocês estarão prejudicando as verdadeiras denúncias. A apuração das verdadeiras denúncias. Por quê? Vai deslocar a equipe, vai tomar tempo de agente, vai tomar tempo do delegado, da delegada, do Ministério Público, do juiz, enfim. Enquanto isso, a mulher está sendo morta. Enquanto isso, a mulher está sendo lá prejudicada. Né? É aquela velha história, vamos lembrar quando a gente era criança, a história do Pedro e o lobo. Né? O lobo vem, né? E tal, e quando foi ver, o lobo não tinha lobo. Quando o lobo de verdade veio, ninguém acreditou mais no Pedro. Né? Naquela historiazinha que a gente aprendeu quando era criança. Então eu acho que também tem que haver isso. E entendo também que para evitar que isso aconteça, o que ocorre? Haver uma educação. A gente chegar e tentar ramificar no ensino básico, no ensino médio, nas faculdades, independentemente do curso, a conscientização da população, desde a sua base, do que efetivamente pode vir a ser ou não a violência, e que à medida que as crianças forem crescendo, elas vão percebendo, pô, isso aqui está errado, isso aqui está certo. Né? Então, quer dizer, aí você vai criando uma sociedade mais estruturada e, com certeza, espero assim que seja menos violenta e mais respeitosa com relação não só às mulheres, mas também às meninas também. Porque, na verdade, tem que ter essa consciência, né? A mulher, essa proteção da mulher, ela também tem que partir da própria mulher. Ela também é responsável pela sua outra pare, né? As outras mulheres que estão à sua volta, seja conhecida ou desconhecida, para que tenha um freio nisso. Nós não queremos que ocorra nenhuma espécie de crime dentro da nossa sociedade, de qualquer potencial que seja. Nós queremos sempre uma sociedade melhor. Claro. E há necessidade dessa conscientização, porque não faz sentido nenhum pegar uma lei e começar a enfraquecê-la, porque isso enfraquece a lei. Enfraquece a lei. Isso dificulta para aquelas mulheres que realmente estão sofrendo a violência. Sem dúvida. E sem contar que os próprios homens que poderiam estar ali auxiliando outras mulheres se sentem também acuados com essa história. De estar ali e falar, nossa, depois se eu vejo que está tendo uma confusão ali, depois eu também vou ser acusado. Exatamente. Aí o cara chega e se afasta, fala assim, bom, não vou me meter nisso não, que pode sobrar para mim. Exatamente. Né? Aí você veja, aí a gente percebe também várias coisas, por exemplo, que é interessante, vamos voltar à questão da forma de relacionamento e tal das pessoas. O camarada chega, é um estudo psicanalítico já antigo, a maneira que a pessoa se aproxima da mulher, a maneira que a pessoa vai lidando com ela, vai convivendo com ela, ele já diz o que vai ser. Por isso que eu acho interessante ter essa educação de base. Para quê? Para que as pessoas já comecem a perceber. Ter os alertas, né? É necessário. Todo mundo dá seu sinal de alerta. Tanto para ser bonzinho quanto para ser ruinzinho. Não tem para onde correr. Tem um outro fator aí que é um pouquinho mais complicado, né, Vladimir? Que é aquele fator emocional de estar apaixonado. A pessoa, quando se apaixona, ela costuma justificar aquelas ações da outra pessoa que não foi legal. E isso
é um fator que pode ser prejudicial no relacionamento futuramente, né? Tem você tocou num ponto muito interessante, que é o seguinte, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. O camarada chega hoje, ele puxa o seu cabelo. Aí você fala, deixa, ele puxou o cabelo, tadinho, estava nervoso naquele momento. Daqui a pouco, ele aperta a tua mão, daqui a pouco ele bate no seu braço, daqui a pouco ele quebra seu dedo, daqui a pouco ele te mata. E à medida, porque desde quando começa a primeira agressão, à medida que você for permitindo, o que acontece? Tem uma chamada na psicanálise, um instituto na psicanálise, chamado reasseguramento. Então, você, a partir do momento que você chega e você permite que isso lhe invada, e você chega e fala assim, não, coitado, foi só naquele momento? Não foi só naquele momento. Então você vai reassegurá-lo. E à medida que ele vai se fortalecendo, a agressão vai aumentando. E uma certeza, essa agressão não vai diminuir. Raros os casos. Não teve limites. Não, porque a pessoa foi reassegurando. E você veja que nesse comportamento aí, normalmente o agressor ele vai testando. É isso aí. Ele vai testando até onde ele vai poder chegar. E na hora que ele vê que as portas estão abertas... aí ele nada de braçada. Aí pode vir a ser tarde. Exatamente. Aí que é a preocupação. Né? Agora, Vladimir, você tem um outro projeto. Sim. E eu quero que você fale desse projeto que é voltado para as mulheres, Sim. tá? Que é um projeto internacional de proteção à mulher, chamado Laço Branco. Isso. O Laço Branco é no Brasil uma rede internacional, um braço de uma rede internacional de proteção com relação às mulheres e às meninas. Né? Então, é multidisciplinar, são vários profissionais de vários lugares e, enfim, vamos desde o líder comunitário a um ministro. Vamos desde do serviço... É o engajamento da sociedade. Da sociedade. Que é o que a lei pede, né? O legislador pede esse engajamento com essa modificação, com essa efetivação do artigo 19. Exatamente. Então me conta mais aí sobre o seu projeto. Quero agradecer, inclusive, a nossa presidente, a Patrícia Zapponi Moutinho, minha querida e dileta amiga, e que aqui coordena a nível nacional. Ela está aí ajudando e fazendo um trabalho maravilhoso. E o que acontece? Também dentro do universo de proteção às mulheres e às meninas, tem o chamado Orange Day, o Dia Laranja, que ele ocorre no mundo inteiro. Olha, hoje eu tô de laranja. Todo dia 25. Todo dia 25. Né? Então, por exemplo, aí nós vamos sempre, todos os dias de 25, fazer palestras com alguma pessoa que tem algum fato para acrescentar e para você conseguir disseminar isso mais, né? Estão procurando também a gente fazer parcerias com as escolas públicas, né? Então, assim, é bem interessante, é bem bacana e nos dá muito orgulho da gente estar trabalhando isso. E a gente vê que tem muita gente interessada, né? Líderes religiosos também, muita gente interessada para proteger as mulheres e as meninas. Você sabe, Vladimir, o terceiro setor, ele busca soluções e agilidade para todos aqueles, vamos dizer, aqueles braços, né, aquelas mãos que o governamental não consegue alcançar com rapidez, porque pode ser implementadas políticas públicas, mas a gente sabe que não é uma coisa tão fácil. Como você falou, são vários setores da sociedade que vão construir, né, ali um ambiente e pensar soluções. Então, vocês estão de parabéns. Obrigado. Porque nós precisamos mesmo de um terceiro setor que tenha esse olhar. A violência contra a mulher, ela não vai ser só um caso de polícia. Como você falou inicialmente, ela vem da questão da educação e muito mais do envolvimento da sociedade. Claro, é isso mesmo. Então, assim, eu entendo que a gente tem que deixar a sociedade conscientizada e cada vez mais crescermos para proteger as nossas mulheres e as nossas futuras mulheres, que são as nossas meninas, né? E
acho que me coloco à disposição através das redes sociais, é bem fácil de me achar, e enfim. Não, mas você pode falar aqui a respeito do Instituto Laço Branco, porque enquanto a gente está conversando, vão aparecendo tarjas. E aí aparece o telefone, o endereço. O Instituto Laço Branco ele tem sede aqui em Brasília, né? Só que temos uma capilarização, Filiais, né? uma capilarização pelo nacional. país inteiro. Né? Eu hoje em dia estou fazendo parte da alta diretoria do Instituto e, enfim, estamos sempre querendo mais parcerias público-privadas, enfim. O que interessa é que nós tenhamos essa união para essa conscientização e para que a gente consiga, se não exterminar, mas no mínimo minimizar essa violência que a gente tem visto diariamente há anos no nosso país e no nosso mundo. Vladimir, quem nos assiste agora nesse momento também pode ajudar o Instituto Laço Claro, Branco. estão todos convidados, por favor. Faça aí um convite para quem nos assiste nesse momento, porque o ponto certo ele está chegando ali ao finalzinho dele, né? Uhum. E aí você faz esse convite para quem nos assiste eu agora. gostaria de contar com todos vocês que estão nos acompanhando, agradecer a audiência, a paciência e convidá-los todos a participar e se conscientizarem, né, nessa ajuda nessa nossa busca para uma sociedade mais justa e mais respeitosa para com as mulheres. Muito obrigado. Vladimir, foi um prazer te receber aqui. Eu agradeço. Muito obrigado. Sucesso com o Instituto. Obrigado. Eu espero poder, na semana que vem, estar lá presente. Tá certo? Será um Quer prazer. fazer o convite? Faça o convite aí. Pois bem, na terça-feira teremos um evento com a palestra e um jantar no restaurante Grambier, no Pontão do Lago Sul. E é por adesão e contamos com a presença de todos. Estão todos convidados. Muito obrigado. Aqui em Brasília, Aqui em Brasília, dia 25. Obrigada. E você que nos assiste, que é mulher, sofreu ou poderá vir a sofrer violência doméstica, lembre-se dessa conversa de hoje. Não precisa se envolver na confusão, mas denuncie. Seja mais um agente a unir forças para combater essa violência. Até a próxima semana. Obrigada.